Ok, vamos lá. A Faltou a Leila, redação, né? Para responder. faltou, ela deve estar na pizza, não? Não sei. A redação dos textos definitivos, né? É o que nós vamos ver hoje. Vocês acham que o trabalho da espiritualidade continuaria depois da partida do Cristo, como era antes, a programação do Cristo? Tinha necessidade de dar o apoio da espiritualidade para o homem continuar na mensagem do Cristo para que absorvesse. Poderia ter morrido a mensagem do Cristo, né? Se não tivesse um plano. Vocês acreditam que as igrejas que foram criadas foram necessárias? Poderia ter não existido as igrejas e a revelação do Cristo acontecer nas unidades das famílias, das tradições? Seria possível? O homem não estava preparado para isso, né, Daniel? A gente ainda está, até hoje a gente ainda está com aquele sentimento ainda, nós temos resquício ainda das leis mosaicas, precisamos de encontro, e com orgulho, né, e vaidade. Eu acho que Cristo veio sabendo que ia ficar, né, que a mensagem dele ia ficar, mas que ia demorar a entrar nos corações. E o mais interessante é que o mundo se dividiu, né, nas religiões, são muitas religiões. E eu sempre, quando eu penso nisso, que não havia necessidade de religião, porque ele não veio pregar, ele não veio trazer religião, ele veio trazer a compreensão que nós devemos ter uns com os outros, né, o afeto, o amor. Mas eu sempre estou Essas pensando, divisões que você está colocando, elas já eram previstas acontecer ou isso estava ou não estava no plano do alto? eu acho que sim. Você sabe por quê? Porque, na verdade, eu acho que o Cristo, na sua sabedoria, porque quando ele foi criado o cristianismo, já foi uma forma, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o fato até de criar o cristianismo naquela, o nome cristo-ianismo, já foi um sentimento um pouco orgulhoso, separatista, né? Porque o Cristo não veio para se colocar com o nome dele, como se ele fosse uma referência de nome para a religião. Porque ele veio foi trazer o amor, gente. Não importa. Não importa, ele veio enaltecer o afeto, o amor. E nós vemos isso em religiões, eu nem queria falar em religião, nós vemos isso em organizações, né? Diferentes que não é do cristianismo. Então, eu acho que a gente confunde, mas que a gente precisa desses encontros, dessas reuniões, que nem nós estamos agora. O que é que a gente está fazendo agora aqui, nesse momento? A gente está falando do amor do Cristo. A gente está trazendo lições de vida dentro do caminho, né? Dentro da estrada, né? Daquele homem imaculado que veio há mais de 2000 anos e que veio dizer para a gente: opa, pessoas, vocês estão totalmente equivocados, vocês têm que amar. Então não é a religião em si, mas é necessário. Não teria tido seguimento se não tivesse a religião. O que é que Roma fez com Cristo? Colocou ouro nele. O homem veio usando chinelo, com a roupa, né, numa simplicidade que, como ele dizia, que não tinha nenhuma uma pedra para encostar, né, a cabeça para repousar nas estradas onde ele fala. Roma criou essa questão da religião cristã, né? Porque eu lembro que eu cresci como católica, eu sabia que a única religião cristã era o catolicismo, né? A gente não podia falar de outra coisa. Olha que loucura! O que é que Roma trouxe para nós? E cheio de artefatos ricos, né? Cheio de artefatos. Apresentado Cristo cheio dos artefatos ricos, que eles só mudaram o nome, né?
do orgulho e da vaidade do judaísmo que tinha na época e colocaram Cristo porque ele era muito forte, a ideia era muito forte. Então, o que que tinha que fazer? Vamos abraçar essa ideia, porque senão nós estamos perdendo fiéis. E abraçaram a ideia em cima do orgulho e da vaidade nossas fiéis, né? Dos seres fiéis. Porque, gente, quem viaja, né, e vai é até bonito, né? Nos lugares aonde, né, são as manifestações cristãs, os templos cristãos, são as coisas riquíssimas, belíssimas, né? Não foi isso que Cristo trouxe para nós, mas nós gostamos de olhar isso. Eu, pelo menos, fiquei encantada com aquelas igrejas cheias de ouro, com a coroa do Cristo de ouro, cravejada de brilhante rubi, né? Ele traz a simplicidade, o amor. Você pode até ter o brilhante, o ouro cravejado, mas como é que está o seu sentimento? Então, eu acho que, sim, ele trouxe a sementinha do sentimento. Isso eu acho que vai perdurar porque não tem saída. Eu gosto de uma frase do Rossando Klinger, que ele fala, eu não sei se vocês já ouviram, eu não ouvi isso em algum canto. Antigamente eu assisti uma palestra dele, parei de assistir, voltar a assistir. Que ele falava que nós estamos condenados, eu nem sei se isso é dele, não sei se isso é dele, mas eu lembro que eu ouvi isso dele. Ele fala que nós somos condenados permanentemente em ser felizes. Que a nossa condenação é ser feliz. Eu acho interessante, no dia que ele falou isso, eu fiquei olhando pensando, né? É porque não tem saída. Nós precisamos andar com os caminhos mais tortuosos, mas a alegria e a felicidade que Cristo nos trouxe, com o nome de Cristo que nós temos hoje, né? Mas que outros espíritos iluminados nos trouxeram, é o caminho para ser feliz. E eu acho que sim, que não foi perdido. Então a E, gente vê aí um Daniel, plano da espiritualidade. Fala, Mário. eu, assim, de uma forma bem mais sucinta, que eu acho que a Francisca deu muita volta, não te criticando, viu, Francisca, mas Você eu não acho ouviu a que minha gargalhada, agora eu vou rir. é, Deus e Cristo, como Filho de Deus, são cabras porretas, ou seja, eles sabem o que fazem e nos conhecem. Então, eu vejo que ele veio sabendo o que ia acontecer. E, na medida do possível, ele foi nos instruindo, sabendo que éramos crianças. Ou seja, não adiantava. Ele sabia que a mensagem dele seria distorcida, ou seja, a gente ia aprontar e cuidar de usar de algumas passagens para atender os nossos interesses. Isso não é novidade para ele. Mas veja bem, um exemplo bem, eu acho que bem evidente assim da interferência direta dele na condução desse processo foi quando ele disse para o Paulo, Paulo, usa os poderes do Espírito. Então ele sabia que o Paulo já tinha conhecimento e tudo, mas ainda era infantil também, porque o Paulo já poderia, ele já tinha visto Cristo, já tinha conversado com ele, já tinha, ou seja, por que que ele não teve a iniciativa de começar a escrever cartas? Ou seja, ele, assim como nós, que ainda precisamos de estar, igual a gente falou no domingo passado, precisamos estar presentes ali no corpo a corpo, numa casa espírita, para nos motivarmos. O Paulo também pensava assim, pô, se eu não for, não saio. Ou seja, a gente sempre se acha insubstituível. Então, o que que o Cristo vai falar para ele? Usa os poderes do Espírito. Ou seja, ele, naquele afã de fazer, que uma coisa que eu acho fantástica que ele disse foi quando ele saiu de Atenas, e que ele disse que os companheiros dele queriam que ele voltasse de barco, porque ele estava cansado, decepcionado e tudo. Aí ele diz: Deus tem pressa do trabalho bem feito. Eu não esqueço dessa carta, desse troço, se toda vez que me dá uma vontade de trabalhar, que eu fico parado, que a vontade passa, aí eu lembro do Paulo, falei, puxa vida, Deus tem pressa do trabalho bem feito. E não é mal feito igual eu faço, né? Então, Jesus, sabendo disso, ele passou uma instrução direta para ele. E assim, ele vem fazendo isso. Você acha que os papas, apesar das deturpações,
Os Constantino da vida não foram, de alguma forma, induzidos, intuídos a fazer aquilo que ele queria, que ele sabia que precisava ser feito? Então, acho que o trajeto é longo, nós distorcemos muito, mas a mensagem foi mantida. Então, acho que isso que é o mais importante. Porque se essa mensagem não tivesse sido mantida, apesar de todas as distorções, apesar de tudo que a gente fez, mas, sem dúvida, aprendemos com isso. Tanto é que estamos aqui discutindo o ensinamento que ele nos trouxe há 2000 anos. Então, O mundo não tem novidade para espiritual, ele. o mundo espiritual sempre esteve ao nosso lado, sempre Daniel, esteve. quando você lê um livro desse aqui, depois você lê um Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Negão, você vê que Hum, a espiritualidade, eles estão ali, falou, Amaro, ó, faz desse jeito que é melhor para você. Aí o Amaro faz diferente. Mas algumas pessoas escutam o que eles passam. E essas pessoas que escutam vão fazendo com que a mensagem, apesar de distorcida, chegue e vá em frente. Então, e assim, quando você manda um Kardec, por exemplo, e que, opa, isso aí eu posso confiar nele. Ou seja, ele manda sempre a pessoa certa quando precisa. Então, por que que a nós chegaremos lá. espiritualidade, por que que a espiritualidade sabe do futuro da humanidade? Por que que eles conhecem sobre futuro, né? Então, o futuro está distante do presente. Ele é algo Por desvinculado exemplo, do que é o presente. não, igual, por exemplo, por que que a espiritualidade sabe? Vamos dar um exemplo. Imagina, você tem 2 filhos, não é? 3. 3. Então, quando eles forem casar, o que que vai acontecer? Você, na sua cabeça, falou: isso não vai dar certo. Não é porque você prevê o futuro, é porque você conhece o seu filho e conhece mal, às vezes, a pessoa que vai casar com ele. Então, É que o o futuro espírito é que o está lá em presente, cima. Ana. Não, e você É está o- construindo ele agora. Mas aí que está aí que o Toninho falou do tal do livre-arbítrio, né? Por quê? Porque eu posso imaginar uma coisa e bater com a cara na parede, porque, de repente, o livre-arbítrio daquela pessoa com quem o seu filho vai casar pode fazer toda a diferença que você não previa. Então, isso acontece também quando a espiritualidade prevê. Mas, regra geral, eles conhecem muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente, o que a gente vai fazer. Então, para Eles eles é uma sabem coisa assim tão analisar as direta. consequências. Eles analisam muito bem as Ué. consequências, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Tanto é que o Apocalipse de João foi muito certeiro, né? Foi muito certeiro. Então, você vê lá a besta apocalíptica, né? Então, a gente vai passar aqui e vai olhar a relação disso tudo, né, com o clero. Então, isso tudo Aí, nós Daniel, sabemos. mas aí você está Hum. falando de gente grande. Vamos falar igual Não, do Daniel. grande, Vamos, gente grande vamos, é nada, só, tudo gente pequena. então, mas vamos falar do Daniel, por exemplo. O seu mentor, por exemplo. Ele sabe, falou, ó, o Daniel é cabeça dura. É. Mas ele é teimoso e essa característica dele de ser teimoso vai fazer com que ele atinja algum sucesso em algumas coisas. Tá certo, ele vai fazer muita bobagem, vai mudar as cadeiras numa casa espírita e tal, vai dar barulho e tal. Mas, ué, quando você entra no detalhe, o que importa para ele? Falou, ó, ele vai dar suas cabeçadas, mas o resultado final é o que importa, que é o que vai ficar, o que vai entrar para a história. Puxa vida, o Daniel, quando foi presidente da Casa Espírita, ele teve a ousadia de mudar o banco, contrariou muita gente grande, ou seja, então, porque o que vai ficar realmente são as coisas que a gente faz que acerta e aquelas que erra também, ou seja, porque sempre a gente está aprendendo com isso. Que a gente não consegue aprender, se a gente fosse inteligente,
A gente aprendia principalmente com o erro dos outros. Mas a gente não, a gente tem que errar para aprender, porque deu uma besta mesmo. Opa, já fizeram isso, não deu certo. Falou, não, mas se eu fizer, eu vou fazer diferente, vai dar certo. E não faz. E não E me eles nos coloca de conhecem novo, não, que muito eu mudo melhor. os bancos. Sei lá, Não velho. me põe de novo, não, que eu mudo os bancos de Daqui a novo. o ano que vem tem eleição de novo. Não, eu quero. Final do ano, tá aí. Não quero mais, não. Chega. Deixa pro jovem. Ô, Matheus aí, ó. Ó, o Matheus aí. Tem que pegar os jovens, a Ana. Tem que pegar esse povo tudo novo aí para pegar a Nossa, gerência de estudo. a Ana já tá cansada. Já tá cansada? Daniel, Mas é quer isso aí. brincar mais não, né? Quer Não, brincar mais mas Tá é não. um doido. trabalhador, né? Depois É de ser porque crucificado no final é duro, viu? Quando você é crucificado. Mas você acha que eu acho bom ser crucificado? Você acredita? Vamos lá, gente. Vamos fazer a leitura do texto. Mas vocês percebem que nesse texto aqui tem uma palavrinha mágica nele, que chama intuição, inspiração. A espiritualidade, ela sempre manteve presente em nossas vidas com a inspiração, intuição, a mediunidade, gente. Nós somos todos médiuns. Então, por sermos médiuns, nós temos a capacidade, vamos dizer, a certa faculdade de percepção das inspirações, dos pensamentos. Mesmo sendo um homem rústico, ele é capaz de ser intuído para o bem. Então, isso sempre existiu. Então, a espiritualidade usou disso muito bem, junto aos apóstolos, junto aos discípulos, as tradições da época, as tradições religiosas. Podem notar, nós vamos ver aqui no texto que são instituições criadas, as igrejas, são coisas necessárias para que o homem se organizasse e proliferasse um pensamento de Cristo, né? Porque como que isso iria acontecer? Solto, não teria condição nas residências, nas unidades familiares, era difícil isso acontecer. Então tinha que ter realmente a soma, né? As instituições para isso acontecer. Mas eles sabiam que isso ia acontecer, grandes problemas com as instituições. E é isso que eu acho que nós vamos ver aqui. Depois vamos falar da missão do Paulo, né? Semana que vem, sobre João, depois a besta, né? Então isso vai ter uma boa discussão aqui. Então vamos fazer a leitura, quem faz para nós? deixa eu só fazer uma observação rapidinha com relação a essa questão da divisão das religiões, né? Porque hoje eu fico observando, eu falo assim, gente, não faz diferença nenhuma. Aqui em casa, toda semana, umas 2 vezes na semana, bate o pessoal dos Testemunhos de Jeová. E aí eles vêm conversar e falam assim, coisas da Bíblia, que a doutrina espírita também estuda, né? E aí eu começo a conversar com eles, e eles ficam assim, nossa, mas você tem religião? Eu falo, sim, eu sou espírita. Ah, não sabia que o espiritismo estudava isso. E aí eu fico É, observando, por exemplo, também, a é gente, preconceito. aí a gente entra em numa outra questão, mudando a posição do preconceito, né? Eu vou falar de mim. Eu tinha muito preconceito com relação a, por exemplo, Exu, Pombagira, esses espíritos que a gente fala que são da Umbanda, mas eles não são da Umbanda, eles são espíritos, né? Por exemplo, os Exus, eu descobri que os Exus e Pombagiras, eles são guardiões. Claro que em nível evolutivo, né, diferente dos espíritos superiores que Kardec trabalhou naquela época, né? Diferente dos espíritos que trouxeram, que auxiliaram na codificação do espiritismo, né? Totalmente diferente, níveis evolutivos diferentes. Mas são guardiões.
a gente descobriu recentemente, agora no começo do ano, eu tenho mediunidade de psicografia também. E aí tem muitos irmãos que manifestam, e eu percebo assim, pela densidade deles, são Exus, Pombagiras, são espíritos que estão mais próximos da gente, né? Que são os espíritos que a gente fala que são da Umbanda. Na semana passada, lá no trabalho mediúnico, o espírito escreveu pedindo que as pessoas estudem mais, né? Estuda o evangelho, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo. Pedindo para as pessoas estudarem o evangelho, porque eles têm vontade de aprender também. E para eles fica mais fácil aprender conosco do que eles ter que subir lá em outras dimensões, outras esferas, para poder estudar. Mas eles não são, isso o Espírito falando, né? Nós não somos ignorantes, mas temos sede de aprender. E eu fiquei assim, pensando assim, já tem muito tempo que eu fico muito pensativa. Eu falo, gente, essa divisão de religião, hoje eu vejo que, para mim, pelo menos, ela não faz mais sentido, né? Porque os espíritos, os Exus, né? Eles estão protegendo as casas espíritas, estão protegendo as igreja evangélica, igreja católica. São espíritos guardiões, né? Espíritos protetores que cuidam das casas religiosas de uma forma geral. E a gente fica aí nesse negócio pequenininho aí de a minha religião é melhor que a sua, a minha estuda mais que a sua. A gente fica nessa bobagem aí, hoje eu olho e falo assim, caramba, como que a gente ainda é pequeno, né? É Ô, verdade. Ana, você falou uma coisa interessante, que acho que todo mundo sabe, mas, por exemplo, as imagens que a Igreja Católica ela cultua, né? Na verdade, foram exatamente essas pessoas da Umbanda, do Candomblé, que criaram as imagens com o nome dos santos para eles poder cultuar os seus orixás, né? Nossa Senhora, né? Iemanjá, e vem cada santo com o nome de orixá. E, na verdade, quando você diz que na verdade, são tudo espíritos. Está dentro da compreensão de determinadas comunidades, e nós estamos com essa mistura aqui, porque a gente tem, né, a cultura africana que trouxe para cá. Mas tudo são entidades, que também têm entidades evoluídas em outros, né, em outras manifestações. Eu entendo, inclusive, outro dia, você falando isso, eu já tinha pensado, né, Daniel, só um minutinho, e isso é uma reflexão minha, eu nunca li em lugar nenhum, né? Então, assim, é um achismo dos achismos mesmo, que quando a doutrina espírita foi manifestada no século XVIII, foi uma necessidade para trazer, né, essas entidades com outros nomes, porque a Igreja Católica vedou isso. Não pode ter qualquer manifestação espiritual que há dentro da Igreja Católica, a pessoa tem. Ou ela está com o Divino Espírito Santo, ou ela está com o demônio, né? Então, assim, não tem meio termo, né? Ou é uma coisa, é uma outra. E que, na verdade, nós estamos como. Tá todo mundo aqui na mesma sintonia. O que a gente ainda é muito pequeno e egoísmo, a gente pega nomes, né? A gente cria departamentos de nomes e que tem que estar tudo junto. Outro dia, eu conversando com a minha família, que é muito católica, né? E eu não tenho problema nenhum em ir em qualquer lugar. Isso realmente eu não tenho. Por que que eu estou na doutrina espírita aqui, né, com o estudo do kardecismo e tudo? Porque ela me satisfez, me trouxe resposta a questionamentos que nenhum outro tem, nenhum outro tem. Mas eu tenho amigos queridos, que são bandistas. Sim, criaturas maravilhosas, caridosas, mas que também têm lá os seus preconceitos e tudo que a gente respeita. E que a gente respeita. Então, E assim, aí, eu aí acho a que. pergunta, e daí essa definição, né? Essa questão de necessidade de separação religiosa, né? E daí? Então, assim, porque a pessoa se sente, cada qual no seu quadrado, nós ainda estamos num sistema de evolução que a gente precisa dessa coisa, né? Por exemplo, eu amo minha família, mas eu coloco os meus muros, eu não vou, né? A família do outro é a família do outro, sendo que nós somos tudo a mesma coisa, cara. Hoje eu estou aqui nessa família, amanhã eu estou na tua. E tu tá na minha, entendeu? Então, assim,
A gente Eu acho ainda que não o entendeu isso. Kardec, ele fez um trabalho, Kardec fez um trabalho muito interessante, que foi Desculpa, gente, eu tô tossindo desmistificar a aqui. religião. É, na verdade, Kardec colocou a doutrina espírita não como uma religião em si, como a religião como é conhecida, mas sim como a questão da ligação com Deus, a nossa ligação com Deus. Ela é muito ciência, ela é muito filosofia, mas é de uma ligação espetacular com o divino, com o alto. Então, é um ensinamento. Então, nós não temos ali a preocupação de instituir uma unidade religiosa, sim um pensamento filosófico de vida para ser avaliado junto à ciência, que é progressiva também. Então, ela veio para ficar, é um conhecimento que veio para ficar, diferente, sim, de outros pensamentos que doutrinas foram criadas pelos próprios homens, interpretação dos homens. A diferença é que a doutrina espírita ela tem uma interpretação intuitiva, né, do mundo espiritual. Então, ela é inspiração do mundo espiritual, é uma, é uma revelação, na verdade, né? Usou-se muito bem a faculdade que o homem tem de buscar essas informações no mundo espiritual, onde a verdade está mais à frente, né? Pode falar, Daniel, Ana. deixa eu dar uma sugestão. Tem um estudo feito pelo Jorge Elahá e a Cris Drux, que tá, é só você entrar aí no YouTube, Brasil, um coração para o mundo, que é fantástico a forma como a espiritualidade atua na condução, atuou e continua atuando na condução do Brasil, e lá ele fala muito bem disso. Eu já tinha lido esse livro algumas vezes e não tinha entendido da forma como eles colocaram. Mas é fantástico. Acho que são 29 episódios, de 1h40, 1h50 mais ou menos. Mas dá um show. E tem também o estudo desse que nós estamos estudando, também muito interessante. Mas Ótimo. numa das coisas assim que ele deixa muito claro é que quando Cristo, que sabe o que faz, ele tomou a decisão de que havia a necessidade de transplantar o evangelho para um território novo. Então, ele criou condições em Portugal para que o Brasil fosse, as Américas fossem descobertas. Então, e o que tinha de previsão realmente, conforme o Emmanuel diz no Brasil, um coração para o mundo, é que o Brasil seria povoado pelos portugueses, que no caso estariam representando a classe mais desenvolvida, que seriam os portugueses, os europeus, seria constituída pelos índios, que seriam os nativos, ou seja, a simplicidade dos nativos, ou seja, o conhecimento dos europeus, a simplicidade dos nativos e dos africanos. Por que dos africanos? Porque os africanos são as pessoas que têm um contato com a espiritualidade natural, ou seja, eles se comunicam com os espíritos com tanta naturalidade que nós, ao constituir o país, a nação brasileira, a gente precisava disso. Ou seja, a gente precisava da simplicidade dos índios, precisava da miscigenação de tudo isso. O conhecimento dos europeus e a comunicação com os espíritos que os africanos já faziam e continuam fazendo aqui. Então, por isso que houve essa mistura toda. Por isso que a gente encara o espiritismo com tanta naturalidade. Por quê? Porque os africanos, isso para eles, eles já nascem sabendo disso. E eles vieram e trouxeram esse conhecimento para nós. Então, assistam essas lives aí do Brasil, um coração para o mundo, vocês veem o tanto que é interessante a A atuação do referência Cristo.
A Eu referência estou é muito colocando o boa. link para vocês aí. Eu comecei a assistir isso há muito tempo, parei, depois eu adoeci, né? Quando eu tive a dengue, pneumonia, os trem quase morri lá, esqueci. Mas foi bom você ter lembrado, porque eu estava fazendo esse estudo. E que, por sinal, ontem, no, na manifestações que eles fizeram para o Rio Grande do Sul, né? Que veio esse povo todo junto, né? Todos eles, inclusive, quem estava comandando era o Elahá, não sei se vocês assistiram, foi o dia inteiro, de 9 horas da manhã às 7 horas da noite, direto. Eu assisti, foi lindo, lindo. E eles falaram sobre isso, né? Inclusive a Cristiane Druck estava, né? Ela foi, deu uma palestra ontem. Quem quiser assistir, foi ontem o dia todo, né? Pelo menos tem algumas palestras muito interessantes. Eu deixei de ver algumas palestras, porque foi a hora, eu só parei na hora do meu estudo, que é 2 horas de estudo, aí depois do estudo eu voltei de novo. Mas, assim, é realmente bastante interessante. E eu lembro que eu estava assistindo, e você tem razão, Amaro, quando ele começou a falar, quando eu comecei no primeiro, o primeiro vídeo, o primeiro capítulo, né? Que eles começaram que eles estavam falando sobre o livro, eu falei, gente, mas eu li esse livro, não tinha nada disso. A interpretação deles é maravilhosa, e eles trazem história, né? Eles trazem o tempo histórico que o mais assim que eu achei enriquecedor é isso, porque eles trazem todo o tempo histórico e fazem uma interpretação que, para mim, eu estava vendo Humberto falar, né? Eu falei assim, gente, olha como esse povo é iluminado mesmo. Hein? E olha que isso já faz muito tempo, né? Esse estudo deles, não é da agora. Só que eu parei e realmente eles já estão em outros estudos. Mas eu vou voltar. Obrigada por ter lembrado disso. Que agora que eu aposentei, gente, eu tive que aposentar porque eu não paro de adoecer. Então, era tanta atestado médico que eu cheguei e falei, gente, eu já podia ter aposentado há 5 anos. Por que que eu estou em cima de atestado médico? Deixa eu aposentar e cuidar da minha saúde. Então, agora eu vou me dedicar mais aos estudos. E estou querendo trabalhar para ganhar dinheiro, viu, gente? Se alguém quiser em MP3, eu tenho. Você Eu tem baixo, MP3 Ah, dele? eu baixo só mandar no MP3 grupo. para me ouvir no carro. Não, não, mas MP3 aí Põe no é quem Google Ah, tá, passa. Drive. MP3 é o Então, me Google Põe passa no o Drive. Google pendrive que eu Drive, copio. consegue? E manda o link do Drive. Não, aí eu não tenho essas habilidades, não. Eu prefiro que Depois vocês ela te auxilia. me passam um Depois ela pendrive que eu te copio. auxilia. Eu A copio Ana, para a você. Ana te ensina, depois você faz. É fácil, é fácil. Então, Amaro, essa referência é muito boa, porque o Elahá, ele é um dos que não perdeu o fio da meada. Então, ele tem uma contribuição enorme no movimento espírita, nas interpretações espíritas, né? Então, é uma boa referência. Não perdeu o fio da meada, não. Tá lá. Então, gente, ó, vamos fazer a leitura. Quem lê para nós aqui? Redação dos textos definitivos. Sulê. E para nós aí, ó. Então, lê. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade muita vez não pôde ou não quis compreender. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos dentro da crítica histórica para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como o espantalho de todo mundo. Aí tem a nota aqui embaixo. Obra apócrifa, obra religiosa não reconhecida como oficial, de origem e conteúdo duvidoso. Assim se diz dos textos que não foram incluídos na Bíblia. Hipóteses incontestáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão, e ainda uma vez falharam em sua maioria na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo.
A grandeza da doutrina não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões contra a autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso quanto ao raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. Hã? É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e, em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. A gente vê que bem que o materialismo tentou destruir, né? Destruir o pensamento religioso, né? O pensamento da mensagem do Cristo, colocando ele como sendo apócrifo. Então, muitas coisas aconteceram, né, para que isso fosse ao chão, mas esqueceram que a intuição, ou seja, a inspiração, está acima da razão. Vocês concordam com isso? A intuição está acima da razão? Então, seria algo que vem para nós empiricamente, ou no conhecimento do sentimento é mais importante do que o da razão. A razão ela pode engessar, né? A razão, se ela tiver lógica, é porque ela tem intuição. Ela tem um ingrediente a mais, né? Não é que a razão esteja ruim, sendo ruim, mas está dizendo aqui com relação ao materialismo, né? Que se tem somente as revelações pelos homens, as descobertas só pelos homens, e, na Daniel. verdade, o que vem de cima é mais importante, né? Então, mas eu acho que você só precisaria de acrescentar aí que a intuição está acima da razão desde que o camarada tenha abertura para aceitar É, mudanças, né? Porque o cara que é cheio de razão e é um materialista extremista, legal, ele nunca a intuição vai estar acima. é, Então, para ele. eu acho que é uma questão do cara ter realmente a abertura para aceitar coisas diferentes, né? Diferente do que ele pensa, do que ele... Ah, mas você acha que o movimento espírita usa mais a razão? Ah, eu acho que nós, os espíritas, ainda somos tão materialistas quanto a grande maioria dos materialistas puros mesmo. A gente tem, o Daniel, eu tomo por base eu, por exemplo, que há 12 anos atrás eu diria assim, era um católico que sabia que estava devendo, mas apegado extremamente à coisa material. Então, para mim, não tinha nada de vida depois da morte, para mim, não tinha nada de dessas. Que para mim, no começo, era muita firula. Quando eu li a obra do André Luiz, por exemplo, negócio aquele para mim era cheio de firula, era bonito demais para ser verdade, para mim. Por quê? Eu realmente eu estava acostumado aqui o pé no chão mesmo, ou seja, sabia que eu ia morrer e que não ia, que tinha uma vida após a morte, mas o que prevalecia para mim era basicamente era o material mesmo. Então, e eu acho que os espíritas são muitos ex-católicos, assim como eu. Eu acredito que eu até tenha mudado um pouquinho, tenha evoluído um pouquinho nesses 12 anos, até mais do que alguns espíritas que são, digamos assim, de berço. Então, mas a gente ainda é muito materialista, porque se a gente acreditasse mesmo que somos espíritos, legal,
a vida se torna muito mais suave, muito mais leve, muito mais agradável, muito mais. Nós seríamos muito mais felizes. E a gente sabe disso e, no entanto, continua pegado ao carro, à casa, ao marido, à esposa, aos filhos. Aos boletos. Ou então a gente é muito materialista ainda. O Daniel caiu, tá voltando agora. Eu acho É, que deram uma derrubada é, nele. é, e, é, Deu uma caída aqui. e é tão, em Daniel, e uma coisa assim que ultimamente eu tenho brigado muito comigo mesmo, é, é procurando trabalhar, né? A minha cabeça falou, não, eu sou espírito. Então, se eu sou espírito, não adianta eu estar preocupado se eu vou vender ou se eu não vou vender o apartamento, se vai dar certo esse negócio, se não vai e tal. Então, isso tem me ajudado bastante mesmo. Ou seja, é um ensinamento que a gente já tem, eu não tenho dúvida, mas na hora de praticar, eu ainda não dou conta. Então, mas isso realmente para mim tem sido uma batalha. Mas por isso que eu preciso de 35 anos ainda. Eu quero ainda nessa encarnação me O homem dos convencer disso. 35. Mas, Eu, Amara, a vida nossa é uma eterna batalha contra nós mesmos, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo essa semana? Eu tenho muitas restrições com relação a doar. Então, assim, eu dou um dinheiro, eu, eu dou uma cesta básica quando meu coração manda doar. E aí, depois daquele episódio da pessoa com a televisão de 60 polegadas em casa, que eu tava dando cesta básica, eu fiquei muito brava. E eu falei, eu não vou dar mais nada para ninguém, eu não quero saber, e larga morrer de fome. Eu não sei o que aconteceu comigo nas minhas andanças de madrugada, nos meus desdobramentos, mas essa semana eu acordei na quinta-feira falando assim: eu vou fazer caldo para distribuir para as pessoas na rua, para os moradores de rua. E eu fui lá, comprei as coisas, comprei 4 pacotes de feijão, comprei calabresa, comprei os temperos, cebola, alho, não sei o quê, fui lá e fiz 50 potes de caldo. E eu fiquei pensando, gente, eu preciso ser mais pé no chão. Como é que eu vou distribuir isso com criança dentro do carro? É impossível, não tem como. E eu não sei os pontos aonde ir, né? Aí eu fui descobrir uma equipe que faz essa distribuição. Aí agora eu tô com os caldos lá na geladeira da minha mãe, que eu fui lá e fiz, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Então eu tô Tem que nessa luta, trabalhar. né, para Mas já melhorar essa pensou, questão. Ana? Já pensou se Jesus tivesse desistido de nós? Porque sabia ele que éramos necessitados e dávamos curvas na nó em goteira, né? Vamos dizer assim. Ainda Então, damos. ainda damos. E ele ainda continuou a nos ajudar. Então, esse exemplo aí que você está dando, a gente sabe que o indivíduo vai usar a estratégia dele. Você vai na Drogasil, tem um cara lá com a cara de Uhum. humilde, com cara de pedir para ajudar para leitinho e tal. Você sabe que ele vai levar para algum lugar para droga ou para fazer alguma coisa, rendimento dele. Então, a gente tem consciência que eles são assim. Claro que você vai ter que observar isso, mas com o coração na frente. Não, eu não tenho, ou tenho, eu posso te ajudar agora, porque se você for sair e também querer ajudar todos, você não vai dar conta, você não tem Não, poder para ir. Então, não, não dá. infelizmente, você vai ter que dizer não muitas vezes. Isso aí é natural. Mas se você estiver trabalhando com o seu coração, com o seu sentimento, você pode falar um não agradecido ou pedindo desculpa, né? Por exemplo, é um não de desculpa. Ó, desculpa, mas não tem. Então, e realmente não poder fazer nada naquela hora. Agora estão chegando com o Pix, né? Esse tal do Pix. É, Você não tem na dinheiro, mas verdade, chega ó, eu não, plaquinha, eu não passa o aceito o Pix, Pix. faz um assalto. Aceito o Não, Pix. não, esses dias eu encontrei com ali na rua do centro ali, eu estava vindo da feira e de repente a pessoa me pediu, falou que precisava comprar um remédio e tudo, falei, e eu realmente não ando com dinheiro, não ando mesmo.
E às vezes eu tenho algumas moedas na bolsa, mas esses dias a Cecília e a Clarice deram uma limpa. Aí eu falei, olha, eu não tenho. Ele falou, não, tudo bem, eu tenho o Pix aqui, você pode me dar. Eu fiquei parando, eu nem respondi, sabe? Eu só parei, olhei e vim embora. Aí fiquei tentando pensar, falei, peraí, para a gente ter Pix, a gente não. Como é que é esse negócio? Não tem que ter conta? Eu fiquei pensando a cabeça assim. Não, e tem uns que passam até cartão. A gente passa A maquininha. cartão, só faltou até até a maquininha. Ó, tem um ali, nossa senhora, eu tenho que rezar muito a hora que eu passo por ele, porque ele quer, ele não aceita você não dar. Ele não aceita. Ele fica nervoso, ele fica irritado com você. Gente de Deus, se ele for irritar com todo mundo que passa aqui, ele tá ferrado, ele vai brigar com o Berlândia inteiro. Então, são indivíduos que estão de retorno também, são aqueles que tinham muito no passado e agora passam a sua provação da miséria. Então, eles vão receber muitos não, mas que o seu não seja de muita compreensão nessa hora, com muito amor, né? É igual matar a barata, mas quando você for matar a barata, mata com amor. É mais ou menos a mesma história. Por isso eu não Mata com Mas, amor. mato. A Rebeca só falta me matar aqui, porque eu não mato a barata. Eu pego a luva, pego a baratinha, tudo. Ela, mãe, mas você vai pôr essa barata onde? A Rebeca tem pavor de barata. Eu falei, gente, eu não dou conta de pisar em cima da criatura e esmagar, entendeu? Pensa que Eu ela é um jogo fora. Ela vegetal. falou, você vai jogar para outra pessoa? mas então, igual essa situação aí que eu passei esse final de semana, eu percebi que é para eu trabalhar esse sentimento em mim, porque eu tenho uma certa aversão das pessoas virem me pedir as coisas, eu fico meio puta, eu fico olhando esse povo no sinal, eu falo assim, gente, se usasse essa disposição de vender bala no sol quente, para poder trabalhar de carteira assinada, cumprir compromisso com horário, tudo, se usasse essa vontade, não tava faltando gente para trabalhar, não tava faltando, as empresas não estavam com baixo quadro de funcionário, tinha Ana, tanta gente. na hora é só você parar de pensar como advogado. Aí você pensa como um ser que é só ajudar. Nós não, aqui, quando foi feito essa identificação com o mundo espiritual, os cristãos que estavam na Terra recebiam as inspirações, eles trocavam cartas, né? Trocavam cartas para as igrejas, para alimentar o pensamento, para continuar o pensamento do Cristo, né? Para manter-se vivo o pensamento do Cristo. Nós também, de certa forma, nós estamos trocando cartas. É, essa caridade, o trabalho da mensagem, falar para ele um bom dia, dar uma atenção, mesmo que ele seja um inescrupuloso, você dizer alguma palavra bonita, boa, você está presenteando ele naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, amolecer o nosso coração, porque nosso coração também está em provação, não é só o dele. Ele está passando por uma provação da falta, porque ele já teve muito, já tirou muito dos outros, agora tem que receber muitos nãos. Ele tem que ter essa dificuldade. Mas a gente está com essa provação também com ele, né? É difícil, mas é isso. E a todo semáforo você está passando por isso. Não é só um, hoje eu vou sair, vou encontrar um. Não, você encontra toda hora. Se você dá Não, uma eles volta vêm no aqui em quarteirão, você casa. passa lá e vai de em cima de você de novo. Eles vêm aqui em casa, eles descobriram o número do meu apartamento. Eles tocam aqui em casa e pedem para eu abrir a lixeira para eles catar as latinhas. Não, não vamos julgar, não, porque, olha só, as escolas literárias aqui da época foram julgar Cristo, foram julgar os pensamentos, e eram pessoas inteligentes, racionais, né, que tinha a razão em cima, a inteligência para poder ajudar, e não ajudavam.
Então, o que que a gente tem que fazer? O nosso papel com relação à evolução desses seres. Então, é ser cordial, é ser bondoso, né? Mesmo que não dê um abraço, ó, até lá, muito obrigado. Então, a gente tem que treinar mesmo. É todos nós, são todos nós que precisamos disso, tá? Daniel, Ana, uma sugestão. Talvez você mora em prédio, né? Eu aprendi, assim, antes por causa dos descartáveis mesmo, mas eu entendi que eles fuçam muito a lixeira, procurando o que é que eu faço? Eu separo tudo. Então, assim, o lixo, que é o lixo orgânico, eu já tenho os lugares que eu vou separando aqui na cozinha mesmo. E eu separo as latas, principalmente as garrafas, né? Essas garrafas, eu compro muito suco natural, vende garrafa de plástico. E aí eu separo tudo e coloco em sacolas transparentes, coloco essa sacola preta. E eu deixo na calçada. Cara, some no minuto. Então, assim, tudo quanto é lixo preto, tudo quanto é lixo seco, né? Com exceção dos papéis, né? Que os papéis eu ponho tudo. Então, eu faço essa seleção de lixo aqui em casa, e a ideia minha era que o caminhão da prefeitura que faz o descartável pega, mas quem pega são eles. E aí, o que que eu faço? Eu aprendi, inclusive, as garrafas e as latas eu lavo. Eu jogo uma aguinha nelas, deixo elas lavadas e ponho seco, depois eu ponho tudo na. E porque eles pegam. Então, em vez deles ficarem, pelo menos o lixo daqui de casa, eles não mexem. Porque quando eles olham, o transparente está cheio de resto de coisa lá que eles não interessam. Mas, em compensação, tem as sacolas com as garrafas, quando eu raramente eu não uso muito coisa. Eu não compro muito comida, como é que chama? Enlatado, né? Eu não uso isso. Mas às vezes as meninas gostam e eu compro para elas. Então, quando tem enlatados, eu dou uma lavada nas latas e separam tudo. Eu coloco. É um trabalho que eu tenho, eu faço isso mesmo trabalhando 8 horas por dia. Faço isso de noite. Por quê? Além de eu ter minha calçada mais limpa, porque eles realmente jogam tudo no chão, eles já estão tudo nas sacolinhas. Eles pegam tudo e Ô, Fran, levam. agora aposentado Oh. você vai fazer, você vai até lustrar, né? Não, Tá aqui a bom. gente faz Eu já faz fazia tudo antes, não mesmo, vai entrega demorar, não. limpo, tudo. Mas o que que eu faço? Eu desço já com uma vasilha de janta para eles, que normalmente eles vêm à noite. Eu Eu já dou desço com uma também. vasilha de janta, uma garrafa d'água, e eu falo, ó, toma aqui, pode mexer no que você E precisar, mas você junta, tá? Você limpa a sua bagunça. Eles vão, Vamos mexem. tratar bem, vamos tratar eles bem, limpam porque mesmo. a gente não sabe se na próxima encarnação você vai ser um deles, né? Um Então, Vai, deles, é vai que eles vêm verdade. trocado, né, na próxima encarnação. É engraçado a gente pensa isso rindo, mas eu lembro muito, eu já falei isso aqui lá no Rio de Janeiro, é muito comum a troca de cima do morro da Zona Sul. Os desencarnes da Zona Sul que vai lá para o morro sim. Não, e isso os na do morro que história vão aqui a para a Zona gente Sul. viu, né? Que é assim, o indivíduo encarna como imperador, depois vem pedidor. Exatamente. Então, gente, semana que vem a gente vai falar sobre Paulo, né? A missão de Paulo, tá? Então, agora é comer pastel, né, Mara? Comer pastel. É só um aviso aqui, né, já que você falou né, do meu mal-estar, eu acho que eu falei para vocês, eu estou falando isso por causa de crianças, tá, gente? Tá tendo um surto de um tal de um vírus sincial, sincicial. A ciência denominou esse vírus. Ele atinge as crianças, bebês e crianças, né, até 7, 8 anos. A véia adquiriu o vírus, não sei, por cargas d'água, até a médica assustou quando detectou o vírus em mim. Mas é porque como ele vai para o pulmão, e eu tive pneumonia muito grave na pandemia e não consegui tratar direito porque eu não tive Covid, mas tive uma pneumonia que precisava ir para o hospital, não podia ir para o hospital porque tinha Os Covid, aquela confusão hospitais toda. estão superlotados, inclusive, E com esse esse problema. vírus ele está manifestando a cidade inteira. E quando eu passei mal agora, que a médica detectou o vírus para mim, falou, Francisca, fica aí, porque não tem lugar nos hospitais, os hospitais estão todos lotados. Esse vírus está tomando conta da cidade. Então, assim, cuide das suas crianças, deixem elas bem alimentadas. Porque eu só peguei esse vírus porque o meu pulmão, eu não tenho 100% de funcionamento no pulmão Mas pega esquerdo. em crianças e idosos, viu?
Tá, exatamente, foi a minha parte. Mas é mais criança, tá? É mais criança. Eu sei que é só para vocês prestarem atenção a isso, porque realmente, cara, eu pensei que eu estava com dengue, só que eu tive dengue em abril. Dói todos os ossos do corpo. Eu pensei que eu fosse enlouquecer de tanta dor. Não tem analgésico no mundo que passa, tá? É uma dor que parece que está quebrando os seus ossos. Eu acho que eu sei o que que é isso. Eu já quebrei osso de muita gente por aí, Vamos ficar na atentos. vidas pregressas aí, porque eu odeio demais. Mas graças a Deus eu reagi em 3 dias, né? Que E bom. agora eu ainda estou ainda com o pulmão, e tudo mais já tá, estou fora de perigo, de contaminação e tudo mais. Só é um aviso que eu nem sabia o que que era isso, quando a médica falou, Dona Francisca, a senhora está com o vírus, sim, sim, sim. Eu falei, doutora, isso é para comer ou para passar no cabelo? Eu nunca tinha ouvido falar É. nisso na minha vida. Mas foi ruim, era só isso, gente, ó. Bom domingo para todo mundo e se cuidem. Matheus, você não apareceu. Melhoras, Francisco. Fiquem com Obrigada, Deus. já tô. Fica com Deus Fiquem também. com Deus, gente. Obrigada pelas vibrações e um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, gente. Fiquem com Tchau, Deus. tchau.